Bem-vindo ao canal, é um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. No próximo capítulo da novela A Viagem, o mascarado finalmente vai revelar quem ele é. E a verdade vai ser um choque. Ele não é só um mistério do presente, ele faz parte do passado de Carmen. E essa revelação vai abalar o coração dela e deixar todo mundo sem fôlego. Sininha caminha pelo corredor. De repente, ela para. Uma voz abafada chama a sua atenção. Ela se aproxima, devagar. O mascarado está de costas, falando ao telefone. Mascarado, ainda não é hora. Preciso manter minha identidade em segredo. Ninguém sabe que eu falo. Carmen não pode descobrir nada. Os olhos de Sininha se arregalam. Ela pensa, em choque. Ele fala, mas nunca falou com ninguém. Ela se esconde melhor e continua ouvindo. Mascarado, assim que chegar o momento, eu apareço. Até lá, silêncio total. Sininha, assustada, sussurra para si mesma. Isso tá errado. Por que esconder isso da Dona Carmen? Sem entender, ela recua, mas decide firme. Eu vou descobrir o que esse homem tá tramando. Naquela noite, o mascarado havia feito uma visita surpresa. Ninguém sabia, nem mesmo Sininha. Inquieta, ela anda de um lado para o outro. Tibério observa curioso. Ô gente, Sininha vai furar o chão desse jeito. Que cara é essa? Agitada, ela responde. Tibério, eu vi uma coisa, nem sei se devia te contar, mas eu ouvi o mascarado falando no telefone. Tibério arregala os olhos. Mas ele fala agora? Não era conversa boba, não. Ele disse que Carmen não pode saber quem ele é, que só vai revelar na hora certa. E estava escondido. Eu nem sabia que ele estava por aqui. Tibério, confirma. Ele veio conversar comigo, mas isso tá cheirando confusão. E confusão da grande. Ele respira fundo, fecha os olhos. O clima fica pesado. De repente, um suspiro quase inaudível. Tibério, apavorado. Credo em cruz! Sininha, assustada. O que foi, homem? O que você ouviu? Tibério, trêmulo. Eu não posso dizer. Como assim não pode? Me conta! Se eu te contar, você cai dura no chão. Sininha, implora. Tibério, pelo amor de tudo, me diz que segredo é esse? Ele firme. Não insista, Sininha. É grande, muito grande e perigoso. Eu prometi guardar e vou guardar. Ela fica incrédula. Você tá brincando comigo, né? Tibério, sério? Eu queria, mas não tô brincando. É algo que até eu mal acredito. Sininha, aflita, observa cada gesto dele e entende que o mistério ao redor do mascarado é muito maior do que ela imaginava. Tibério anda de um lado para o outro, as mãos cruzadas nas costas, o olhar perdido, murmurando nervoso. Isso que ele me disse não pode ser. Não pode. Ele para, encarando o vazio. Balança a cabeça, tentando se convencer. Meu guia vive brincando comigo, vive aprontando. Vai ver, é só mais uma travessura, né? Força uma risada nervosa, mas o sorriso some rápido. Mas e se não for? E se dessa vez for sério mesmo? Ele acelera o passo, passa a mão na cabeça, aflito, quase tremendo. É horrível demais. Se for verdade, nem sei como olhar na cara da Sininha. Conto? Não conto? Meu Deus, por que justo eu? Do lado de fora, Sininha caminha devagar, se aproxima da porta entreaberta e escuta. Lá dentro, a voz baixa de Tibério. Ele não é quem dizem. Droga, depois de tanto tempo, alguém vai se machucar. E não vai ser fácil impedir. Sininha arregala os olhos, encosta na parede, chocada. Meu Deus, o que isso significa? Sem perceber que está sendo ouvido, Tibério continua. Preciso contar a verdade, mas não agora. Se ela soubesse quem realmente está por trás disso, tudo mudaria. Sininha fica imóvel, o coração dispara, as mãos tremem.
Ela se afasta, respirando fundo. Anda de um lado para o outro, tomada pela angústia. Sussurra para si mesma, indecisa. Eu não posso guardar isso. Se fosse comigo, eu ia querer saber. Mas, e se for pior do que eu imagino? E se isso destruir tudo? Ela para no meio do corredor. Olha fixo para a parede. Luta contra o medo. Depois, firme, ergue o queixo. Não. Carmen merece saber. Chega de segredos. Com passos decididos, segue adiante. Carmen está no balcão, organizando papéis. Quando Sininha entra, apavorada, ofegante, visivelmente aflita. Carmen percebe o nervosismo de Sininha na hora. O que foi, minha filha? Tá tudo bem? Pergunta ela, direta. Sininha engole seco. Eu preciso te falar agora. É urgente. Carmen franze a sobrancelha. Agora? Mas tô no serviço. É sobre o mascarado. Você vai querer saber. O rosto de Carmen muda. O quê? Tá, vamos ali. As duas se afastam. Ficam frente a frente. Carmen preocupada. Fala logo, Sininha. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com ele? Sininha respira fundo, sem rodeios. O mascarado é o Adonai. O mundo de Carmen some num segundo. Os olhos dela explodem. Ela dá um passo para trás. Não pode ser. Como assim? Tenta entender ela, em choque. O Adonai? Mas ele sumiu. Fugiu antes do casamento. Sininha olha nos olhos dela. É ele, Carmen. Eu ouvi. Foi o Tibério. Ouvi com meus próprios ouvidos. Ele fingiu ser outra pessoa esse tempo todo. Carmen cai em prantos de raiva. As lágrimas são fogo. Meu Deus, eu confiei nele. Ele se aproximou como amigo. Me olhou como se nada tivesse acontecido. A dor vira ódio. E o tempo todo era ele, o homem que me deixou. Você sabe o quanto eu sofri, Sininha? Rasga ela. Sininha tenta amainar. Eu pensei que você ia pular de alegria quando eu contasse. Carmen interrompe cortante. Pular de alegria? Tô com ódio. Eu amei aquele homem. Eu ia casar com ele. Ela bate a mão no peito. Ele destruiu minha vida. E agora volta pra brincar com a minha cabeça, fingindo ser meu amigo. Sininha segura o choro. Eu sei que é difícil. Carmen se controla por um segundo. Respira fundo. Eu preciso de um tempo. Preciso respirar. Mas a voz dela cresce, cheia de determinação. Uma coisa eu te digo. Vou desmascarar esse mascarado. Vou usar todas as letras. Ele vai pagar por tudo. Carmen sai andando rápido, os olhos ainda vermelhos, o rosto tenso. E então ela vê. Lá na rua, um ônibus. O mascarado entra, misturado à multidão, como se fosse um homem comum. Ela fica imóvel, os olhos grudados nele. Então é assim, sussurra cortante. Anda por aí como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse me deixado, fingindo ser esse esquisitão. A porta do ônibus fecha. As portas começam a se mover. Carmen fecha as mãos em punho. A raiva a consome. Você acabou com a minha vida! Agora eu acabo com a sua farsa! Vou te desmascarar na frente de todo mundo! Vou mostrar quem você é de verdade! Ela encara o ônibus que some. Se prepara, Adonai! O show vai começar! No quarto, à noite, Carmen deita imóvel, virada de lado. O quarto escuro. Só a luz da rua entra pela janela. O olhar dela está perdido. O rosto abatido, como se segurasse um vendaval por dentro. A porta range, ela abre devagar. Lisa entra, preocupada. Carmen? O que aconteceu? Carmen não responde. Silêncio. A respiração lenta. A cena fecha com Lisa olhando, aflita. Lisa se aproxima devagar. Olha a amiga com preocupação. Você tá com uma cara péssima. Me diz o que aconteceu. Carmen respira fundo. Vira o rosto lentamente, os olhos cheios de mágoa. Você lembra do Adonai? Lisa sente o impacto do nome. Claro, o rapaz com quem você ia casar. Carmen encara firme. Ele voltou, Lisa. Ele é o mascarado. Lisa regala os olhos, chocada. O quê? Não,
Como assim? Isso é sério? Carmen explode. Eu tô com ódio. Ódio, Lisa. Ódio. Ele me rodeou esse tempo todo, fingindo ser outra pessoa, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse me deixado. Lisa ainda sem acreditar. Mas, você tem certeza disso? Carmen afirma com dureza. Quem descobriu foi a Sininha. Ela ouviu tudo. E não teria motivo para inventar. Ela nem sabia quem era o Adonai. De repente, Carmen se levanta num pulo. Vai direto até a porta. Lisa tenta segurá-la pelo braço. Carmen, não faz isso. Você tá de cabeça quente. Pelo amor de Deus, não vai fazer besteira. Carmen firme, se solta. Eu só quero uma explicação. Depois de tudo, eu mereço pelo menos isso. Corta para a casa do mascarado. O silêncio pesa no ambiente. Ele está ali, parado, usando a máscara. Carmen entra decidida. A voz contida, mas afiada. Chega de fingir. Chega de me enrolar. Eu quero saber por que você fez isso comigo, Adonai. Ele permanece calado. O silêncio ecoa pelas paredes. Carmen dá alguns passos à frente. A voz crêmula. Você devia pelo menos me dar uma explicação. Eu sei quem é você. Eu sei que você é o Adonai. Ele a encara, ainda em silêncio. Por fim solta baixo. Eu não tô entendendo, Carmen. Carmen aumenta o tom, ferida. Não se faça de idiota. A gente ia casar. A gente se amava. Pelo menos eu achava que era amor. Mas pelo jeito, só eu amava você. Ela se aproxima, olhos marejados. A voz embargada. Você sumiu sem dizer nada. Eu pensei que você tivesse partido de vez, Adonai. Eu esperei feito uma tola, me agarrando a uma esperança ridícula de que você voltasse. As lágrimas caem. E quando voltou, ainda teve a audácia de fingir ser outro. Fingiu ser meu amigo. Me ouviu, me consolou. Até minhas esperanças você roubou. Eu abri meu coração. Eu contei minha vida. E você deixou, sem dizer uma palavra. Ele abaixa a cabeça, visivelmente mexido. Carmen aperta os punhos de raiva. Respira fundo. Se prepara para continuar. Tudo o que eu quero é uma explicação. Só isso. Adonai respira fundo. O peito sobe e desce pesado. Eu te amo, Carmen, mas eu não podia ficar. Eu não podia me mostrar. Estar perto de você, ouvir sua voz, era a única coisa que me restava. Eu só queria que algum dia você soubesse a verdade. Não hoje, não amanhã. Algum dia. Carmen retruca, com desprezo. Mentira! Você só queria brincar comigo. Isso é uma palhaçada. Ele anda até uma gaveta, puxa um jornal antigo, amarelado e estende para ela. Carmen pega, relutante. Começa a ler. Seus olhos se arregalam ao percorrer as palavras. Acidente misterioso. Carro explode. Meu Deus! Como assim? Não, isso não é verdade. Adonai baixa a cabeça, a voz embargada. Eu quase morri. Passei meses entre cirurgias, enxertos, dores que você não pode imaginar. Quando me vi no espelho, eu não me reconheci. Quem eu era? Eu me achava feio demais, destruído demais para ficar ao seu lado. Os olhos de Carmen se enchem d'água. Você foi incapaz de confiar no meu amor. Nada disso, nada iria mudar o que eu sentia por você. Você nunca me amou de verdade, Adonai. Ele, em voz baixa, dolorosa. Eu te amo, Carmen. Mas eu achei que você nunca conseguiria me olhar daquele jeito de novo. Carmen enxuga as lágrimas, com raiva. Eu continuo te amando. Eu teria ficado com você mesmo que tivesse se queimado inteiro. Adonai respira fundo. A emoção sufoca sua voz.
Ele dá um passo em direção a ela, ainda com a máscara no rosto. O acidente foi horrível. Eu voltava de madrugada, cansado, acabei dormindo no volante. O carro capotou, pegou fogo e eu fiquei preso. O fogo levou meu rosto embora. Carmen se aproxima, sincera, entre soluços. Eu não ligo pro seu rosto, Adonai. Eu ligo porque você é aqui dentro. Me mostra. Eu quero ver você, de verdade. Adonai hesita. Respira fundo. As mãos tremem ao tocar a máscara. O silêncio é total. Ele retira devagar e o rosto deformado aparece. Carmen fica paralisada. A cor dela muda. O espanto vira horror. Ela dá um passo para trás, depois outro, e sai correndo. Adonai entra em pânico, a respiração descompassada, mas Carmen já virou as costas, o deixando ali, abandonado. Logo, Carmen entra como um furacão, devastada, o rosto banhado em lágrimas. Ellie corre até ela, alarmada. Carmen, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, fala comigo! Carmen tenta falar, mas o soluço escapa mais alto e ela se afunda no choro. Lisa a segura pelos braços, aflita. Eu vi, Lisa. Eu vi o rosto dele. Lisa fica de boca aberta, sem reação. Carmen continua entre soluços, com o corpo inteiro tremendo. Eu tive que sair correndo. A vontade que eu tive era de gritar, de fugir. Eu não consegui, Lisa. Eu não consegui. Lisa tenta conter a emoção, puxando a amiga pelos ombros. Ei, Carmen, eu sinto tanto, mas você não devia ter ido embora assim. Se você realmente amou ele, não podia ter deixado ele daquele jeito. Carmen se afasta um pouco, encara Lisa com os olhos inchados de tanto chorar. Eu entendi. Entendi por que ele sumiu, por que se escondeu todo esse tempo. O rosto dele, o que restou dele, não tem nem como explicar. Lisa engole a seco, hesitante. Carmen, o que você disse para ele? Carmen desvia o olhar, perdida. Nada. Eu não consegui. O susto foi tão grande, tão forte, que eu só queria sair dali, sair da frente dele. Você não imagina o que eu senti quando vi aquela coisa desfigurada. O que sobrou do único homem que eu amei na vida. Lisa fica paralisada com as palavras. Ele tá tão feio assim. Carmen chora ainda mais, soluçando. Lisa, o Adonai era tão lindo, tão cheio de vida. Agora, ele tá irreconhecível. Queimaduras, cicatrizes profundas e aquele olhar vazio. Ela respira fundo, mas a dor não deixa a voz firme. Mas o pior nem é o rosto, é a mentira. Ele me enganou o tempo todo. Se escondeu atrás daquela máscara, deixou que eu me abrisse sem saber quem ele era. Eu confiei nele e ele estragou tudo. Lisa tenta se aproximar novamente. Ele errou, Carmen. Muito. Mas ele te amou e isso ficou tão claro. Carmen balança a cabeça, sem forças. Eu sei que sim. Mas eu não consigo olhar para ele do mesmo jeito. Eu não sei mais no que acreditar. O quarto se enche apenas pelo choro sufocado de Carmen. O silêncio pesa. De repente, a porta se abre bruscamente. Tibério e Sininha entram ainda em conversa apressada. Mas param no ato. Adonai está ali, diante deles. A máscara ainda cobre o seu rosto, mas a mágoa no olhar é impossível de esconder. Ele fala direto, firme, carregado de dor. A gente precisa conversar. Sininha engole seco. Tibério apenas gesticula para que ele continue. Adonai caminha até a frente, o clima pesado. Vocês sabem o que fizeram, não sabem? Sininha respira fundo. Dá um passo à frente, decidida. Fui eu que contei para Carmen. O Tibério não tem nada a ver com isso. Adonai vira o rosto para Tibério, a mágoa estampada. E você deixou? Tibério, calmo e firme, responde sem se intimidar. Ela tomou a decisão dela. Adonai respira fundo, a raiva contida queimando por dentro.
O meu guia sabia. Sabia que ela estava me escutando. Eu só fiquei do lado de vocês dois porque, mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer. Mas você, Sininha, você arruinou tudo. Tudo que eu tentei proteger. Ela não podia saber assim. Agora Carmen acha que eu sou um traidor. Sininha ergue o rosto, sem medo de encarar. E como ela ia saber, Adonai? Você ia continuar fingindo? Carmen confiava em você. Eu também confiava, mas não dava mais para esconder. Ela merecia a verdade. Adonai abaixa a cabeça, o peito arfando de dor. Tibério se aproxima e fala com firmeza. Escuta, a verdade precisava vir à tona. Na verdade, Sininha fez um favor para você. Agora você não precisa mais carregar esse peso. Agora, você é a sua verdade. Adonai com a voz quebrada. Ela me ouviu e saiu correndo. Correndo como se tivesse visto um monstro. Talvez ela esteja certa. Talvez eu seja mesmo um monstro. Sininha interrompe, com lágrimas nos olhos. Para com isso, Adonai. Você não é um monstro. Você é um homem ferido. E isso não te faz menos digno. Tibério completa com firmeza. Carmen não tem o direito de te julgar. O seu rosto não apaga quem você é por dentro. Adonai, quase num sussurro. Eu sempre amei a Carmen. Sempre. Mas quando tudo em mim dizia para sumir, eu só queria estar perto dela. Nem que fosse escondido. Nem que fosse assim. Sininha com voz embargada, mas cheia de coragem. Então luta por ela, Adonai. Quem ama, enfrenta. Dias se passam. Carmen aparece, os olhos ainda amarejados, mas firmes, decidida. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu te amo e vou ficar com você. O que eu fiz foi um susto, sim. Um choque. Mas nada disso muda o que eu sinto. Nada vai mudar. Adonai, com mãos trêmulas, tira a máscara lentamente. Seu rosto marcado pela dor se revela, mas seus olhos estão cheios de emoção. Ele se aproxima, a voz carregada de verdade. Eu também te amo, Carmen. Sempre te amei. Nunca deixei de querer-te perto. Agora, só quero enfrentar tudo com você. Eu te amo eternamente. Carmen sorri aliviada e os dois se olham em silêncio, enquanto, enfim, o mundo parece fazer sentido. E aí, gostou desse resumo? Para saber mais, clique no vídeo que vai aparecer na tela. E aproveita, me conta de qual cidade você está assistindo o vídeo. Até o próximo episódio!